Oi, eu sou a Steph e hoje é aquele dia do mês que vocês sempre ficam esperando, o dia de coisas e obsessões, edição julho de 2026. Caramba, eu sei que eu sempre falo isso, mas o tempo realmente está passando muito, mas muito rápido mesmo. Então, gente, esse foi um mês um tanto curioso, porque eu retornei a um hobby que eu sempre amei muito desde criança, mas que eu passei um período um pouco afastada dele. Tipo, eu não tinha o mesmo nível de paixão que eu tinha antes, e agora meio que voltou, e eu me encontro completamente imersa novamente nesse universo. Basicamente, nos últimos tempos, depois que comecei a fazer live, eu redescobri a paixão que eu tinha por videogames. Eu sei que eu já tinha abordado antes sobre videogames aqui no canal, já tinha falado sobre vários jogos e tal, mas eu confesso que nos últimos anos a minha paixão tinha diminuído um pouco. Eu não dedicava tanto tempo assim, sabe? Eu diria que eu mais pensava em jogar coisas do que realmente jogava. Eu passei por momentos em que eu estava muito focada em outros hobbies, mas agora essa minha paixão por videogame voltou e eu confesso pra vocês que foi uma coisa que fez com que esse mês fosse assim muito melhor pra mim, tipo, de verdade mesmo, porque eu me reaventurei em algumas histórias que eu já conhecia e também conheci novas histórias através desses jogos que foram muito interessantes. Então, eu acho que essa é com certeza a minha maior obsessão do mês. Outra coisa que eu também tô adorando fazer é ficar coletando conquistas em jogos. Tipo, algumas são bem difíceis, mas quando você consegue é tão, sabe, é maravilhoso. E, sei lá, eu tô viciada nisso, nessa sensação de conseguir me desafiar em algumas coisas e tentar encontrar lógica pra outras. Porque tem algumas coisas em jogos que realmente exigem que eu use um pouquinho mais do meu cérebro, então eu tô gostando bastante disso também. Mas se tem uma franquia que tem me perseguido nos últimos tempos é Silent Hill. Inclusive eu tô até com a minha regata aqui, ó, que eu fiz do Silent Hill. E Silent Hill 2, em específico, foi um jogo que ocupou a minha mente esse mês. Tipo, eu terminei de jogar o remake, aí depois eu joguei o jogo original, joguei a DLC e também tô rejogando porque eu pretendo pegar todos os finais do Silent Hill 2. Então, esse foi um mês muito, mas muito mesmo Silent Hill 2. Chega até a ser meio engraçado e bizarro ao mesmo tempo, né? É um jogo que é um clássico, eu considero excelente, apesar de não ser meu favorito da franquia. Já o remake foi uma experiência bem ruim, eu acho que foi a minha primeira review, assim, esculachando alguma coisa. Porém, o jogo original, ele tem sido muito interessante de revisitar. A última vez que eu joguei eu tinha acho que uns 15 anos, então foi realmente interessante rever essa história numa visão mais adulta da coisa, digamos assim. Eu também gostei bastante de jogar a história extra, que é a Burn from Wish, que é do ponto de vista da Maria, que na minha opinião expande muito, mas muito mesmo essa obra. Então, tem sido uma aventura interessante. Porém, eu também joguei algumas outras coisas, tipo Reanimal, que eu gostei bastante também. Eu joguei, que mais? Esse mês? Downhill Domination, que tá sendo um dos jogos que eu mais jogo, pra ser sincera, que é o famoso jogo Bike, como a gente chamava na época, é um jogo de PS2. Quase tudo que eu tô jogando é de PS2, pra ser sincera. Eu acho que é o meu console favorito. E é sempre muito legal jogar algumas coisas que eu não joguei quando eu tinha videogame, porque muitas coisas eu não tinha acesso. E também revisitar alguns dos jogos que eu joguei na minha infância e que eu gostava muito. Um jogo que eu tô começando a conhecer agora, mas que é uma grande franquia e que é bem aclamada, inclusive, é Harvest Moon. Eu tô jogando pela primeira vez um jogo de Harvest Moon e eu confesso que tem sido uma experiência bem interessante, porque ele é um jogo bem lento, mas ao mesmo tempo muito agradável, então você às vezes só para pra ficar ouvindo as coisas e apreciando o que está ao seu redor. Então eu tô gostando muito dele. Inclusive, Harvest Moon foi a franquia que inspirou Stardew Valley. Então, se você gosta de jogos desse estilo comfy, como as pessoas chamam, né? Joguinhos confortáveis e tal,
Talvez você goste de Harvest Moon. Ele é um jogo antigo, mas ele é tão estilizado e tão bonitinho que, sinceramente, poderia ter saído agora. E é simplesmente lindo e maravilhoso. Então, sobre jogos, essas foram as minhas coisas favoritas, mas é claro que também houveram algumas outras coisas que não envolvem videogames. Vou começar com uma bem aleatória. Eu tô bem feliz que eu finalmente posso prender o meu cabelo. Eu sei que não é lá um grande penteado, mas é muito legal a sensação de prender o cabelo. Eu confesso que eu estava com saudade disso. Então eu tô muito feliz de poder prender o meu cabelo. Também fica legal pra usar com brincos e sinceramente eu só acho que eu fico um tanto bonitinha com o cabelo preso e com a franja gigantesca, igual tá agora. Eu nem tô pensando em cortar ela, vou deixar ela só ficar gigantesca. Porque, sei lá, eu achei que eu fiquei engraçadinha com a franja desse jeito. E saindo um pouquinho sobre o meu cabelo, uma coisa que eu tô adorando fazer também é voltar a cuidar da minha pele. Eu ainda não tô com muito dinheiro pra isso, mas eu tô tentando usar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tudo que eu posso fazer, mesmo que seja algo simples, porque eu gosto muito dessa sensação, sabe, de cuidar da minha pele e de mim mesma. E uma coisa que eu tô amando recentemente é o óleo corporal Paixão de Avelã. Ele é tão cheiroso e a sua pele fica tão macia, tipo, tem horas que eu passei e a minha pele tá tão macia ainda, sabe? Tipo, fico macida, é sério. E ele é tão baratinho, então eu tô gostando bastante de usar ele. Eu recomendo pra vocês. Eu acho que o de avelã é o mais neutro. Tipo assim, ele tem um cheiro mais de perfume, de uma coisa assim mais chique, não sei explicar. Enquanto os outros são um pouco mais florais e mais doces. Se você gosta de cheiros mais doces, você deve adorar os outros. Mas eu não sou tanto de usar perfumes muito doces, então esse de avelã pra mim foi assim perfeito. Ele combina perfeitamente também com o meu perfume de cheiro de chuva. Então, eu tô amando usar ele porque ele me passa uma sensação meio de limpeza constante. É meio difícil de explicar, mas é porque, tipo assim, tem horas que eu passei, mas eu ainda consigo sentir um cheiro bom, sabe? E é muito boa essa sensação. Então, fica a recomendação pra vocês. Gostaram? É um chapéu estilo perro. Eu sempre tive vontade de ter alguma coisa nesse estilo. Então, eu fui lá e fiz. Fiz com papelão, cola quente e tecido que eu tinha parado aqui em casa. E eu acho que ficou bem legal. Esse pompom aqui foi a parte mais improvisada e talvez a mais tosca. Mas eu particularmente gostei que ficou meio tosco. Porque quando fica tosco, parece feito por alguém. E eu acho que essa é a graça da coisa. Então, eu fiz esse chapéuzinho de perro e também tenho me aventurado em algo que eu nunca tinha tentado antes, mas que eu descobri que é legal e que eu acabei gostando, que é pintar tecidos. Ó, eu fiz esse gato. Fiz esse outro gato. E esse ponto de interrogação. São bem simples, mas eu gostei da sensação de pintar em tecido, é bem legal. Eu não fiz mais coisas porque eu ainda não tenho pincéis apropriados. Eu acho que tem que ser tipo pincel de unha, sabe? Que são bem pequenininhos e mais precisos, digamos assim. Porém, foi muito legal voltar a criar algumas coisas e eu acho que eu vou costurar alguns desses tecidos que eu pintei em alguma peça. Tipo assim, eu tô fazendo uma bolsinha de crochê, ó. E eu acho que eu vou só costurar eles, eu acho que vai ficar bem bonitinho. Então, depois eu mostro pra vocês o resultado. Esse foi um mês em que eu pude fazer algumas coisinhas aqui e ali, e eu espero que tenham gostado dessas coisinhas. Eu tinha parado pra beber água e queria mostrar essa caneca gigantesca, tipo, olha isso, é do tamanho do meu crânio. Pra poder beber água, porque eu bebo muita água, vocês não fazem ideia. E eu não gosto muito de garrafinha, porque eu acho elas muito trabalhosas de limpar. Tipo, uma caneca é muito mais fácil de limpar, muito mais prática e eu acho que é mais higiênica. Então, pra mim, a caneca foi um sonho realizado. Pra poder beber bastante água aqui enquanto eu gravo, faço as lives e tal, ou no meu dia a dia mesmo. Então, eu fiquei bem obcecada por ela. Eu também fiz pra poder acompanhar esse porta-copos que eu deixei aqui na minha mesa, só que esse foi pro meu companheiro, porque a cor favorita dele é vermelho, então eu tinha que fazer vermelho, mas pra mim eu acho que eu vou fazer roxo. Aqui na câmera não vai aparecer por causa da minha luz verde, mas esse é um tom de roxo muito lindo, fechado. Ui.
E é meu tom favorito de roxo, inclusive. Então, eu devo fazer um pra mim depois. Apesar de que eu já tenho um, ó, que é esse daqui. Só que esse aqui é um azul escuro, que na câmera não vai aparecer, mas é, ó, que é tipo uma florzinha. Que eu fiz de crochê também. Inclusive, olhando agora pra esse, eu acho que eu nem preciso de outro. Eu acho que esse funciona muito bem. Eu tô olhando e ele fica tão bonitinho. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, eu acho, mas ele fica, tipo assim, ó, tão bonitinho em cima da florzinha, que eu acho que eu não preciso de outro. Cheguei à conclusão agora. Talvez só umzinho pra alternar, porque às vezes eu lavo, né? Então, pode ser. Pensar. Curiosamente, eu não tenho muito pra falar sobre o cinema, porque eu não assisti quase nada de novo esse mês, eu só fiquei revendo coisas. Então eu revi Palhaços Assassinos, eu revi Na Boca da Loucura, coisas assim, sabe? Filmes bem doidos, que eu adoro. Então foi isso, foi um mês de conforto, eu acho. Na medida do possível, eu tentei encontrar coisinhas pra fazer. Eu tô aproveitando que tá esse clima mais fresco, então eu sinto mais ânimo de fazer algumas coisas. E eu espero que tenha sido um mês interessante e bom pra vocês, que vocês possam ter se divertido e que coisas ainda melhores possam vir. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpe se eu pareço muito confusa, mas é porque eu tô olhando pra um monte de coisa aqui na minha mesa acontecendo. Mas enfim, é isso. E novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!